Este é o Filodata, um canal dedicado a reflexões sobre economia, história e ação humana. No vídeo anterior, fiz uma breve reflexão sobre a situação do Chile e agora gostaria de explanar um pouco mais. O título poderia ser simplesmente Correlações Espúrias, uma breve pergunta. Por que este título? Porque correlação não necessariamente implica em causa e efeito, mas devido a tantas correlações, é difícil você pegar e afirmar simplesmente e dizer que não existe uma relação de causa e efeito. O preço da carne e a intervenção do governo. Esse texto originalmente foi publicado no site Filodata, Wix, dia 14 de dezembro de 2019, numa época que o preço da carne no Brasil deu um pico, né? Um avanço. No post anterior, como eu já havia dito, explicava um pouco, refletia um pouco, né, sobre o que estava provocando os distúrbios no Chile. A classe média sendo esmagada pela inflação, pessoas que pouparam para suas aposentadorias, agora sem dinheiro suficiente para se manter na velhice. Aproveitando a disparada dos preços da carne no Brasil nessa época e no mundo, né, devido a diversos fatores, entre eles a gripe suína na Ásia, que exterminou 1/3 dos rebanhos suínos na China, a entre-safra do boi. Vale lembrar também o peso da desvalorização cambial, ou seja, o peso de simplesmente desvalorizar o valor da sua moeda, né? Neste gráfico de série temporal de 20 anos, comparamos o quanto $1, R$ 1 e um peso compram em quilos de carne. As três moedas, elas perdem poder de compra, tá, ao longo do tempo. Era de se esperar, porque toda moeda fiat, toda moeda fiduciária, que é capitaneada pelo governo, ela tende a ser inflacionária, porque os governos eles não têm restrições para quanto a emitir moeda, imprimir mais dinheiro, então é isso que vai provocar a sua desvalorização. Mas ainda assim os americanos ainda compram mais com $1 que os brasileiros e chilenos compram com suas respectivas moedas. Mal dá para ver o quanto um peso compra de carne se comparado com o real e o dólar. Enquanto $1 há 20 anos comprava pouco mais de 500 gramas de carne, atualmente compra cerca de 200 gramas de carne, ou seja, eles tiveram uma perda de poder de compra. R$ 1 comprava cerca de 300 gramas de carne, hoje compra somente 50 gramas. Porém, ainda fica difícil de ver o quanto um peso chileno comprava. Então, segue abaixo um outro gráfico mostrando somente o peso chileno. E você vê que há 20 anos, 1 grama de carne é atualmente muito menos que isso. Ou seja, há 20 anos atrás, um peso chileno comprava 1 grama de carne. E hoje muito menos que isso. Então, se você tem $1 americano que há 20 anos comprava 500 gramas, hoje compra 200. R$ 1 que comprava 300 gramas, hoje compra 50 gramas. O peso chileno comprava 1 grama e hoje compra muito menos que 1 grama. Muito menos mesmo. Lembre-se que quem tem o monopólio da emissão da moeda é o Estado. A política cambial alavancava o desempenho das exportações. Isso enriquece alguns setores, sim, com certeza. Porém, esmaga quem não sabe se proteger dessa desvalorização. Com o Brasil não é diferente. Ano após ano, vemos a moeda perder valor, presenciamos alguns fenômenos que são curiosos. O preço do petróleo na mínima histórica no mundo, mas por aqui os preços dos combustíveis administrados pelo governo estão em alta, provocando ao menos a cada 2 anos greves de caminhoneiros. O preço pode ser explicado pelo monopólio, de fato, na extração, no refino, na distribuição do petróleo, pela nossa queridinha estatal Petrobras e pela nossa surrada moeda desvalorizada. Temos um comparativo do valor do ouro em relação a algumas moedas, né? Algumas moedas de países desenvolvidos em comparação com o Brasil. Nesse gráfico, de 1999 até meados de 2001, você vê que a nossa moeda, a moeda do Brasil, ela manteve-se perto de patamares civilizados. Quando, infelizmente, fatidicamente, os governos de esquerda assumiram, o pior ficou nos últimos 10 anos. A moeda sofreu uma desvalorização feroz, se a gente comparar com as demais moedas do mundo e o ouro. Uma curiosidade, no gráfico abaixo, a gente consegue ver quanto R$ 1 compra em carne versus a dívida pública líquida.
Há uma correlação incrível e negativa. É importante frisar que correlação, mais uma vez, né, não implica causalidade. Mas diante de tantas correlações, fica difícil não indagarmos a causa maior da inflação. Seriam tantas correlações espúrias assim? O modelo abaixo explica cerca de 72% desta correlação. Você vê que a dívida pública versus o poder de compra em quilos de carne que a nossa moeda tem é inverso e o p-valor é muito baixo. Ou seja, é estatisticamente significativo. Quanto menor o poder de compra, maior a dívida pública. Né? Maior a dívida pública, menor o poder de compra da moeda brasileira ao longo dos anos. Tem outra correlação também. Né? Podemos pegar o preço do galão da gasolina, né? O histórico do preço do galão da gasolina em reais e a mesma bendita dívida pública ao longo dos últimos 20 anos. E o modelo abaixo tem cerca de 76% de correlação e um p-valor baixíssimo. Né? Quanto maior a dívida, né? Quanto que você vai bancar isso, né? Aumentar constantemente impostos é impopular. Se você for ver nesse gráfico aqui, quanto maior a dívida pública, né, maior o preço do galão da gasolina, né? Que coisa, né? Mas quem que vai bancar isso daí, né? Se você aumentar imposto é impopular. Então o que o pessoal faz? Eles recorrem ao imposto camuflado chamado inflação. Eles emitem mais moeda para bancar seus gastos, através da emissão de títulos imobiliários do Tesouro. A inflação é o imposto mais perverso que existe. Ele é imoral, porque ele rouba a sociedade e penaliza os mais pobres sem eles perceberem. Aqui você tem um gráfico que mostra a correlação entre a dívida líquida e a emissão de papel moeda emitido. E é uma correlação positiva, de 91%. Quanto maior a dívida, maior a emissão de moeda. Então, basicamente, ele está usando essa moeda para pagar a dívida dele e ele está empurrando essa dívida para a sociedade. Ele está usando a sociedade como gado leiteiro. Quanto maior a emissão de moeda, maior a inflação, menor o poder de compra da população. Então, o Estado, o que ele está fazendo? Ele está literalmente tirando a carne do prato dos seus cidadãos, está encarecendo o seu meio de transporte e tudo mais. Então, vamos mostrar mais um gráfico redundante, né? A dívida pública líquida versus dívida mobiliária, né? O que é a dívida mobiliária? É a emissão de títulos que explica por que o Brasil foi durante anos a fio o paraíso dos rentistas, tirando do setor produtivo e entregando para os espertalhões. Você vê nesse gráfico a dívida mobiliária, né, versus a dívida líquida tem uma correlação positiva de cerca de 98%. Né, em p-valor muito abaixo de 5%. Então, é estatisticamente significativo. E nesse outro gráfico, agora, você pegando o preço da gasolina, você vê que ele sobe enquanto a dívida mobiliária também sobe, que é um gráfico parecido com a dívida pública. Então, todas essas correlações também existem com outras commodities. Resumo da ópera. Correlações por si só não explicam causa e efeito, mas nos dão uma certa medida do descalabro de se manter em um estado inchado e devorador de recursos. Que as próximas gerações não se esqueçam de que não existe almoço grátis. No final alguém paga a conta e geralmente é a classe média e os mais pobres.